Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, permaneça conosco. Deus é bom em todo tempo. Nós estamos na presença do Deus Altíssimo e queremos permanecer na presença do Senhor, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Grandes são as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor têm nos feito ficar de pé. É o Senhor quem tem perdoado os nossos pecados, e a palavra do Senhor diz que assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Somos gratos ao Senhor nesse culto, somos gratos ao Senhor por mais um dia, somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos trazido até aqui. Nós podemos dizer, como Samuel, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos abrir nossas Bíblias então e vamos ler um versículo no último livro da Bíblia, no capítulo 3, versículo 11. Apocalipse, livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Diz assim a verdade sagrada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vou repetir. Venho sem demora. Guarda, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos orar. Pai, nós te glorificamos por essa palavra. E essa palavra, ela é muito atual. E nós te agradecemos por essa palavra. Essa palavra é para os nossos dias, porque nós estamos aqui como igreja do Senhor aguardando esse evento. Que evento é esse? O evento da vinda do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor aguarda. E nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração desejosos de que o Senhor venha falar conosco. E eu creio que essa palavra não é uma palavra que se envelheceu, e é a inerrante palavra do Senhor. Nosso coração está aberto e te pedimos que o Senhor possa ministrar conforme o seu querer, a sua vontade, porque o Senhor é o Senhor da palavra, porque o Senhor não retarda a sua promessa, Pai, porque a sua palavra é viva e eficaz. Fala conosco, eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós vemos no livro de Apocalipse algo muito importante para aquela época, que era escrever cartas. Hoje em dia quase que não se escreve mais carta, porque hoje nós temos muitas outras maneiras de entrar, de estar em comunicação com alguém. Mas na época de João, o evangelista, uma das maneiras que se podia se comunicar com outras pessoas distantes era através de carta. João estava na ilha de Patmos e apareceu para ele Jesus Cristo, aquele que andou com os discípulos, aquele que declarou a missão dele, que falou para os discípulos o que iria acontecer, que ele iria morrer, iria ressuscitar, e realmente aconteceu isso, e João foi testemunha disso. E por causa do Evangelho, João estava na ilha de Patmos, e ali isolado de toda a sociedade por causa da palavra, por causa da perseguição que estava acontecendo naquela época, ali naquela ilha. O próprio Jesus Cristo ressuscitado
se manifesta para João e então dá ordem para João escrever cartas para as igrejas. E por que Jesus Cristo se importou em deixar recados para a igreja através de carta? Porque Jesus Cristo, ele se compadece da igreja, ele se preocupa com a igreja e ele cuida da igreja. E acima de tudo, ele ama a igreja que ele morreu por ela. Por isso então, Jesus Cristo se manifesta para João não uma vez, não duas vezes, não três vezes, mas muitas vezes através de muitas visões. E João, muito obediente, ele então começa a assimilar no seu espírito, porque as coisas do Senhor só podem ser assimiladas no espírito. E João começou então em obediência, na certeza de que era Jesus Cristo que estava ali se manifestando para ele, dando ordem para que ele escrevesse aquelas cartas para a igreja do Senhor. E nós vemos que havia 7 igrejas importantes naquela época, e Jesus Cristo então dá ordem para que João começasse a escrever todo o conteúdo daquelas visões. E Jesus então fala para João: escreve para a igreja de Éfeso, escreve para a igreja de Esmirna, escreve para a igreja de Pérgamo, escreve também para a igreja, escreve uma mensagem também para a igreja de Tiatira, escreve também para outra mensagem para a igreja de Sardes, escreve uma mensagem para a igreja de Filadélfia, e escreve também uma mensagem, envia uma mensagem da minha parte para a igreja de Laodiceia. E assim João fez. E para algumas igrejas, com algumas igrejas, Jesus Cristo estava contente e ele deixou sempre alguns elogios onde aquela igreja estava fazendo o que era correto. Mas para algumas igrejas que começaram bem, fundamentados no amor, na palavra, nos conselhos, nos ensinos do Senhor, começaram a se afastar. E Jesus Cristo, como o Senhor amoroso da igreja, começou então a falar para João, a escrever alguns conselhos e algumas correções para aquelas igrejas. E o versículo que nós lemos hoje aqui é um versículo que se encontra dentro da carta que Jesus Cristo falou para João escrever e para enviar para a igreja de Filadélfia. E nessa carta Jesus fala primeiramente para dar uma mensagem para o anjo da igreja. E diz assim, Apocalipse 3:7: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e fecha, e que fecha e ninguém abre. E ele continua dizendo para a igreja de Filadélfia: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E ele continua dando um recado para o anjo da igreja acerca de guardar com perseverança a palavra do Senhor no dia da provação. E no versículo 11, Jesus Cristo fala o seguinte: venho sem demora. João também estava aguardando essa vinda do Senhor, porque quando João era um aprendiz, Jesus falou: eu vou para o meu Pai, eu vou preparar um lugar, mas eu volto. E ele então estava esperando.
João estava esperando, assim como a igreja remanescente do Senhor continua esperando, depois de mais de 2000 anos, continua esperando. E no decorrer da espera, nós como igreja podemos pensar que Jesus Cristo está demorando. Não, Ele está apenas colocando os últimos detalhes no seu lugar. E muitos estão achando que Jesus Cristo está demorando, só que um recado muito atual para os nossos dias é aquilo que Jesus Cristo falou. Toda a palavra ela é atual. E Apocalipse é atual. Nós estamos vendo Apocalipse se cumprir dia após dia. E Jesus Cristo não está tardando, mas vai chegar um momento em que a trombeta vai tocar e Jesus Cristo vai voltar. Mas existe uma maneira correta de esperar a vinda desse Senhor tão poderoso que se manifestou na ilha de Patmos para João, que era uma fiel testemunha que estava guardando a fé que ele tinha colocado nessa pessoa maravilhosa chamada Jesus Cristo. Hoje, o que nós temos visto, na maioria das vezes, é o escárnio dessa pessoa chamada Jesus Cristo, e é como se ele fosse um nada, um ninguém. Só que nós vemos no livro de Apocalipse o desfecho de toda a história, ou seja, aquele que é criador, que esteve no processo com a igreja e permanece com a igreja, dando uma confirmação, uma esperança e uma confirmação de que ele vai voltar. E enquanto a igreja espera, existe uma maneira correta de esperar essa vinda do Senhor. E ele fala assim: eu não estou demorando, venho sem demora. Ou seja, eu não vou chegar tarde para a minha igreja. E a igreja do Senhor pode estar passando por um período de tempo na terra onde nós estamos vendo que a igreja está começando a passar por algum aperto, perseguição, leis que estão indo de contra a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo isso, essa é a realidade que nós estamos vivendo. E alguns estão falando: Jesus Cristo não vai voltar, isso é um conto de fadas, isso é um conto da carochinha, desde que antes de eu nascer, os meus avós já falavam isso, a minha mãe falou isso, meu pai falou isso, o pastor que morreu há 50 anos falava isso, e desde que eu nasci estão falando isso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. E ele fala: eu vou voltar, e vou voltar sem demora. Agora, de que maneira nós como igreja devemos nos comportar? Conservar. Ou seja, a mesma fé, Igreja Filadélfia, que você teve no início do seu primeiro amor, a mesma fé você precisa conservar. O mesmo amor para com o Senhor você precisa conservar. Muitos estão alegando: o amor de muitos vai esfriar. Mas nós sabemos que se a gente se apega à pessoa do Senhor Jesus Cristo, e Ele mesmo nos deixou a palavra dEle, nos concedeu as armas de vitória, se a gente se apegar ao Senhor, é tempo de buscar a face do Senhor, é tempo da gente se converter. Se a gente se agarra com o Senhor, nós conseguimos guardar o que nós temos, e o que nós temos provém do Senhor. E o que é que o Senhor Jesus Cristo no início da igreja entregou para a igreja? Ele entregou o sangue dele. E a igreja do Senhor precisa esperar Jesus Cristo, sabendo que nós éramos pecadores, mas o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado. Então nós precisamos guardar dentro de nós que nós somos justificados pelo sangue, não importa a acusação de Satanás. Conserva o que você tem,
nossas vestes branqueadas pelo sangue do Cordeiro e lavados no sangue do Cordeiro. Conserva o que você tem, continue acreditando no poder do sangue, continue acreditando que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Conserva o que você tem. O que você tem? O que a igreja tem? O que a igreja que Jesus Cristo fundou tinha? Tinha um nome. Jesus Cristo falou assim: em meu nome expulsarão os demônios. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo conserva o que você tem. Usa a autoridade do nome de Jesus para repreender aquilo que não está de acordo com a palavra do Senhor. Conserva o que você tem. Guarda o que você tem. O que é que você tem, igreja do Senhor? Você tem a palavra. Jesus Cristo falou para os discípulos e falou para nós: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Eu deixo a palavra. E o salmista falou: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa palavra tem o poder de nos afastar do pecado. E se a gente se afasta dessa palavra, nós vamos nos aproximar e nos afundar cada vez mais no pecado. Mas se nós nos aproximarmos dessa palavra com a convicção de que ela é a palavra de Deus, ela tem poder para purificar, nós vamos nos afastar do pecado. Então o que é que nós temos? Nós temos a palavra. E a palavra é a verdade. Jesus Cristo orou pelos discípulos e pela igreja atual, por mim e por você. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então o que você tem? O que você precisa conservar? O que você precisa guardar? Guarde a palavra. Guarde a palavra. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Conserva o que você tem. Não é a palavra de homem, é a palavra do Filho de Deus. Nós temos o nome do Senhor. E nós vemos que não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Veio como homem, era homem e era Deus, mas morreu como homem para nos conceder um lugar ao lado de Deus. Nós temos o nome e Jesus Cristo falou: olha, discípulos, eu vou para o Pai, mas aqueles que creem em mim farão as obras que eu fiz, ainda farão maiores. Então nós, no nome do Senhor, nós podemos sim colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós temos o nome. Conserva o que você tem. Conserva o nome, porque o nome de Jesus é importante para a igreja, porque Jesus Cristo deixou o nome, selou o nome dele sobre a igreja. E essa pedra chamada Jesus Cristo, que é o fundamento da igreja, ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus Cristo é a pedra e Jesus Cristo tem o nome sobre a igreja, ele é a edificação da igreja, e nós precisamos seguir como igreja, continuando confiando nesse nome que é sobre todo nome. Sobre todo nome. Alguns estão alegando que os principados estão avançando, mas tudo está no controle do nome do Senhor. O que é que nós temos? Nós temos as mãos do Senhor estendida sobre a igreja do Senhor. Por muitas vezes Jesus Cristo estendeu as mãos sobre aqueles que não tinham condições de se levantar sozinhos. E o que é que nós temos? Nós temos a mão do Senhor sobre a nossa vida, sobre a igreja, para nos levantar todas as vezes que por acaso venhamos cair. O Senhor Jesus Cristo está com as mãos estendidas. E a palavra do Senhor diz no livro de Isaías que as mãos do Senhor não estão encolhidas. As mãos do Senhor estão sobre a igreja e vai permanecer sobre a igreja, mas conserva a sua vida debaixo da unção das mãos do Deus Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor diz:
Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Recado da igreja para os nossos dias, nessa noite, para a Assembleia de Deus Filadélfia e para a igreja do Senhor, para mim e para você. Recado do Senhor Jesus Cristo, que diz: venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para terminar, você pode me perguntar assim: quem é que pode tirar aquilo que Jesus Cristo me deu, aquilo que a igreja, aquilo que Jesus Cristo entregou para a igreja? Jesus Cristo mesmo, ele dá a resposta em João, Evangelho de João 10:10. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Então existe um inimigo querendo arrancar aquilo que Jesus Cristo deu de propriedade para a igreja. E nós precisamos ficar despertos. Nós não podemos viver como aqueles que estão dormindo. Desperta tu que dorme, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá, te iluminará. Jesus falou que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então nós sabemos que existe alguém que quer tomar a nossa coroa. E o que é a nossa coroa? A nossa salvação nessa pessoa digna, maravilhosa, poderosa. É o Senhor Jesus Cristo que, lá no livro do profeta Isaías, 600 anos antes, ele estava profetizando: ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É esse Jesus Cristo que ele fala para mim e para você. Conserva a sua coroa, ou seja, caminha comigo, guarda a sua fé, mantenha a sua confiança que eu estou vindo. A coroa que eu coloquei sobre você, pelo meu próprio crédito, por aquilo que eu fiz para você, eu não quero que ela caia. Eu não desejo que ninguém roube, ela pertence a você. Por isso, nosso posicionamento como igreja é de aguardar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, guardando diligentemente a palavra no coração, o nome do Senhor, andando remidos pelo sangue do Cordeiro e aguardando a redenção, aguardando a vinda do Senhor, aguardando fielmente a vinda do Senhor. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda a sua salvação, porque Jesus Cristo veio para buscar o que se havia perdido. Essa salvação te pertence por aquilo que Jesus Cristo fez por você, mas Ele não quer que você perca essa coroa. A coroa é algo digno. A coroa é símbolo de autoridade. A coroa é símbolo de recompensa. A coroa é símbolo de reinado. E o que é que Jesus Cristo queria então? Com essas cartas que Ele deixou ali, orientou e ordenou que João escrevesse, para que a igreja do Senhor na face da terra fosse triunfante, fosse vitoriosa, guardasse a vida dele e recebesse por recompensa final a salvação eterna. Deus nos abençoe. Essa palavra que eu quero deixar para a nossa meditação, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém.